movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rogamos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos com fidelidade transmitir a mensagem nesta noite e sejamos assim encontrados dispenseiros fiéis, dispenseiros da Tua Palavra. Ilumina a todos que aqui estão para compreenderem a mesma, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos pregando uma série de sermões na carta de Judas e estamos no versículo de número 11. E Judas escreve esta epístola, escreve esta carta às igrejas, e Judas aqui é o irmão de Jesus, como os irmãos já sabem, mas ele não se identifica como irmão de Jesus, ele tem a humildade para não se identificar como irmão de Jesus. A gente descobre depois, a gente vai examinar outros textos e a gente descobre que este Judas é um irmão de Jesus, que foi convertido depois que Jesus morreu e ressuscitou, porque enquanto Jesus estava pregando, a família dele não havia sido convertida. Pelo contrário, se escandalizavam de Jesus, eles não criam em Jesus. Mas Judas escrevendo esta carta, e ele sente a necessidade de escrever a carta para as igrejas por causa dos falsos mestres que estavam semeando uma falsa doutrina no meio da igreja. E Judas se sente obrigado, se sente impulsionado, movido para escrever à igreja acerca destes falsos mestres que estavam espalhando falsas doutrinas. E dentre estes alertas, dentre estas preocupações de Judas, ele aponta 3 caminhos que esses falsos mestres trilhavam. E não só trilhavam, mas ensinavam também às pessoas esses 3 caminhos. No versículo 11, nós nos deparamos com estes 3 caminhos, que nós intitulamos caminhos que conduzem ao caos, caminhos que conduzem à perdição. Porque Judas começa dizendo, ai deles. E todas as vezes que nós encontramos ai na Bíblia, não é que alguém esteja sentindo dor, mas o ai que a Bíblia apresenta é um ai de condenação. Vai haver juízo. Quando a Bíblia apresenta ai, está dizendo que vai haver juízo sobre aqueles que estão vindo logo depois do ai. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de vós, fariseus hipócritas, ai. Os que vêm depois do ai, eles estão sob uma condenação, um juízo. E Judas, no versículo de número 11, ele diz, ai deles quem? Ai dos falsos profetas, dos falsos mestres, por assim dizer. Ai dos falsos mestres, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Nós vimos no domingo passado o caminho de Caim. E está no Facebook, nós postamos, o Bruno sempre grava as mensagens e depois ele edita, manda para mim e eu posto no Face, ele posta no YouTube. E domingo passado nós falamos sobre os caminhos de Caim. E hoje nós iremos falar sobre o segundo caminho, o caminho de Balaão, porque Judas diz que ai deles, porque melhor dizendo, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Movidos de ganância, precipitaram-se no erro de Balaão. Mas o interessante é que quando nós vamos estudar sobre Balaão, lá em Números capítulo 23, do capítulo 22 ao versículo 24, a gente lendo apenas Números 23, ou melhor, 22 ao 24, você diz, Balaão era um crente, Balaão era um servo de Deus, Balaão era alguém temente a Deus. E por que Balaão entra aqui na história bíblica, entra
nos textos bíblicos, por que Balaão faz parte da Escritura Sagrada? Porque Balaque, que era um rei, ele estava com medo do povo de Israel, o povo de Deus tinha saído do Egito, um povo forte agora, um povo que agora ele vinha conquistando todas as terras, e um povo numeroso, muito grande o número do povo de Deus, e toda aquela região estava apavorada, porque eles sabiam o que Deus havia feito com Faraó e os seus cavaleiros, o maior exército que existia na época, a maior potência que existia na época, o maior império que existia na época. Faraó, que era considerado Deus, com o seu exército, com a tecnologia mais avançada, os armamentos mais avançados, as armaduras mais avançadas, os cavalos mais bem treinados. Faraó era o topo do mundo, era a maior potência mundial na época. Ninguém se comparava ao Egito, ao império de Faraó. E o povo de Deus sai de lá, e Deus mata Faraó e todo o seu exército no Mar Vermelho. Cai um pavor sobre todas as nações circunvizinhas, a história se espalha. Deus matou o Faraó com o seu exército por causa do seu povo, e o povo temia, toda a circunvizinhança temia o povo de Deus, e o povo de Deus ia avançando por onde passavam, e iam conquistando as nações. E de repente, o povo de Deus está acampado frente à nação do rei Balaque. E o rei Balaque ficou assustado, amedrontado, ficou com muito medo, e mandou chamar Balaão. Recorreu aos poderes místicos, porque ele sabia que com o seu exército ele não iria destruir o povo de Deus, porque o povo de Deus agora já estava fortalecido, tinha homens guerreiros, tinha agora homens de guerras, tinha homens agora que poderiam vencer qualquer exército. E Balaque fica com medo e manda chamar Balaão. Ele diz: vai chamar Balaão para que ele amaldiçoe esse povo. Vai chamar Balaão para que ele faça uma macumba, uma mandinga. Mas só que Balaão, se você ler Números 22 a 24, você não vai dizer que ele é um macumbeiro, você não vai dizer que ele é um feiticeiro, você vai dizer que ele é um homem de Deus. Porque Balaque manda os seus servos, seus príncipes, levando para Balaão muito ouro, prata, o preço do encantamento. Lá o texto fala claramente sobre isso, no capítulo 22 de Números. Ele leva o preço do encantamento. Então já era uma prática naquela época as pessoas terem um preço pelos encantamentos, um preço pela mandinga, pela macumba, pela feitiçaria, pela bruxaria, pela magia negra. E Balaque é um desses camaradas parecido com o mestre Oswaldo. Era um tipo de mestre Oswaldo que fala em nome de Deus, e também fala na magia negra, e fala na macumba, mas ele fala em nome de Deus. Balaão, ele fala em nome de Deus. Quando chegam lá os príncipes de Balaque, Balaão diz: fiquem aí que eu vou consultar ao Senhor para saber o que é que ele vai me dizer. Ô homem crente, cabra é crente. E quando ele vai orar ao Senhor, Deus fala com Balaão: esses homens vieram para tu amaldiçoar o meu povo, tu não vais amaldiçoar o meu povo. Balaão volta e diz: olha, o Senhor disse que eu não posso ir. E ai de mim se fazer algo a mais que vá além da palavra do meu Deus. Ele chama assim. Você olha e diz que esse cabo é crente, cabo bom. E Balaão, ele não vai. Os príncipes voltam para Balaque, para o rei Balaque. Chega lá e diz: ó,
olha, Balaão falou assim, 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 assim. Balaque manda os melhores príncipes, agora mais importantes do que os que foram antes, e dobraram ainda a quantia de dinheiro. Balaão, quando vê os príncipes, todos com as suas carruagens, com os seus soldados, os príncipes todos com as suas coroas, suas vestimentas, na porta de Balaão, carruagens cheias de dinheiro, ouro, melhor dizendo, prata. Balaão olha e diz: olha, Balaque mandou a gente vir aqui e disse que tu fosse imediatamente conosco. O rei Balaque mandou nós irmos aqui. E Balaão disse: fiquem aqui mais esta noite, porque eu vou consultar o Senhor para ver o que ele diz. Ora, Deus já tinha dito que não era para ele ir, porque era o povo dele, e não era para ele amaldiçoar, porque era o povo dele. Mas ele diz: fiquem aqui mais esta noite, que eu vou ver o que é que Deus diz. Eu vou ver se Deus dá um jeitinho para eu ganhar esse dinheiro. Eu vou ver se Deus dá um jeitinho para eu poder ficar com esse ouro, essa prata. E ele foi orar, e Deus disse: olha, já que esse povo veio aqui, tu vai, mas tu vai fazer o que eu vou dizer. Aí Balaão, foi. Só que Deus sonda os corações. Deus sabia que o coração de Balaão estava totalmente pervertido, não tinha nada de Deus, só tinha interesse no coração dele. E por isso que Judas diz: movido por ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Os falsos mestres, eles são movidos por ganância. Esses falsos mestres, uma das características deles é que eles são movidos por ganância. E Balaão, e quando Judas fala sobre Balaão, fala que ele estava movido por ganância, que ele tinha ido, não era porque ele temia a Deus, não era porque ele realmente queria fazer, não, ele ia porque ele estava movido por ganância. Ele era ganancioso, ele queria o dinheiro, ele queria era ver aquela riqueza toda para ele. E Balaão vai até Balaque, mas no meio do caminho, Deus sonda o coração de Balaão, vê que o coração de Balaão, a intenção dele é de ganância, é de ganhar dinheiro. Aí Deus coloca o anjo do Senhor no caminho, com uma espada desembainhada. Só que Balaão não vê, Balaão está cego pela riqueza, pelo dinheiro. E a jumenta, ela sai disparado, se joga no meio das árvores, com medo do anjo, e Balaão não está vendo o anjo e começa a espancar a jumenta, bater na jumenta. E a jumenta correndo desembestada no meio do mato. De repente, a jumenta entra no caminho e fica preso com uma sebe do lado e uma sebe do outro. Sebe é uma cerca feita de arbustos e de garranchos, que eram colocados nos campos de vinho, de uvas, de parreiras, nas vides, ficavam em fileiras. Se você ver na televisão ou no YouTube, você vai ver que as uvas, elas são plantadas assim, uma carreira aqui, outra aqui, e fica tipo uma parede mesmo aqui de um lado e de outro, só dos galhos dela mesma. E também eles ainda colocavam garranchos para que não passasse de um lado para o outro. E aí Balaão, a jumenta leva Balaão e fica entre uma sebe e outra. E aí Balaão não tinha visto ainda a jumenta, não tinha visto ainda o anjo do Senhor. E a jumenta se escora na sebe, machuca o pé de Balaão, torce o pé de Balaão. Aí que Balaão fica irado e bate nessa jumenta, bate, e a jumenta fala com Balaão: por que tu estás irado? Por que você está me batendo? Eu sou tua jumenta há tanto tempo. Quantas vezes eu fiz isso? E aí os olhos de Balaão se abrem, e Balaão começa a ver que Deus não está se agradando daquela atitude dele. E mesmo assim, Deus manda ele ir lá em Balaque. Ele foi, e quando chegou lá, ele ia para um local, matava carneiros, matava bois, sacrificava ao Senhor. E Balaque: e aí, o que foi que Deus disse?
Deus disse que não é para abençoar, para amaldiçoar não. Aí Balaque, o rei Balaque, pois então vamos agora para aquele outro monte, pode ser que de lá Deus tenha uma visão diferente. Deus não muda a sua visão, a visão de Deus é aqui, ali e acolá, é a mesma visão. E aí, Balaão, pois tá bom, pois vamos, faz 7 altares, traz 7 carneiros, traz bois, sacrifica. E aí o que foi que Deus disse, Balaão? Ele disse que não é para amaldiçoar não. Balaque, pois vamos agora para aquele monte ali, pode ser que... Não é para abençoar, para amaldiçoar não, é para abençoar. Aí só, olha, esse teu Deus está te privando de tu receber todo esse dinheiro. Balaque diz com essas palavras: o teu Deus está te privando de receber todo esse dinheiro, porque eu te chamei aqui foi para amaldiçoar e tu abençoaste, por isso que eu poderia te honrar, mas agora eu não vou te honrar. Eu fico irado e bate palmas de raiva contra Balaão, e não conseguiu amaldiçoar, porque aquele que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Mas nós vamos, se a gente ler apenas o capítulo 22 ao 24 de Números, a gente vai dizer: Balaão era um servo de Deus. Mas quando Judas fala sobre Balaão, diz que ai daqueles que prosseguiram no erro de Balaão, movido por ganância. Aí a gente começa a ver que Balaão não era este servo de Deus. Sobre ele há um ai, porque ele estava movido por ganância. Ele não estava movido pelo amor a Deus, ele estava movido, não era pelo fervor, pelo compromisso com Deus, porque o falso mestre, ele é movido pela ganância e não se preocupa com a doutrina da palavra de Deus, não se preocupa com a pureza da palavra, não se preocupa em ensinar a palavra como ela é. O falso mestre, ele está preocupado com a ganância, com o dinheiro, com o que ele pode ganhar, e não com a doutrina, a sã palavra de Deus. E quando nós encontramos Josué falando de Balaão, Josué capítulo 13, versículo 22, Josué chama Balaão de adivinho, disse: e mataram também Balaão Beor, que era o pai dele. Beor era o pai de Balaão. Mataram também a Balaão Beor, o adivinho. Josué 13, 22 diz que Balaão era um adivinho. Mas se você ler só o versículo 22, capítulo 22 ao 24, você não vai descobrir que ele é um adivinho, porque ele parecia ser de Deus, ele falava em nome de Deus, as palavras dele eram bonitas, as palavras deles eram dizendo: eu só faço o que o Senhor mandar, eu só entrego a mensagem que o Senhor me der, eu não vou além daquilo que o Senhor me disser. Mas Josué diz que ele era um adivinho, e a Bíblia diz que os adivinhos não têm parte no reino dos céus. Tirará do meio de vós todos os feiticeiros, agoureiros, mágicos, adivinhos. Foi o que Deus disse para Moisés quando eles entrassem nas nações para conquistar as nações. Josué nos diz, capítulo 13, verso 22, que ele era um adivinho. Veja lá na segunda epístola de Pedro. Você está em Judas, você volta só um pouquinho aí. Você vai chegar na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16, diz assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Novamente, o apóstolo Pedro mostra Balaão sendo aquele que não estava fazendo a vontade de Deus, era alguém que tinha se desviado do propósito divino, tinha se desviado da sã doutrina da palavra de Deus. E Pedro, o apóstolo Pedro diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Pedro está falando também dos falsos profetas, porque a segunda epístola de Pedro é escrita para combater também os falsos mestres, as heresias. A primeira é para encorajar a igreja, a primeira epístola de Pedro. A segunda é para
falar dos falsos mestres, das falsas doutrinas que estavam se espalhando no meio da igreja. E aí o apóstolo Pedro diz: abandonando o reto caminho. Aqueles que estavam na igreja pregando falsas doutrinas abandonaram a sã doutrina, o reto caminho. Se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Novamente Balaão é colocado como um mau caminho, como um caminho de perdição, como um caminho que conduz ao caos. Judas apresenta Balaão como aquele que tem um caminho que está um ai sobre eles, aqueles que andam sobre o caminho de Balaão. Pedro novamente mostra a Balaão: o caminho de Balaão é um caminho mau, é um caminho que ele amou, caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou o ouro, a prata que Balaque mandou pelos príncipes. Ele estava de olho na prata e no ouro. Ele não estava preocupado com o povo de Deus. Ele não estava preocupado com a sã doutrina. Ele estava preocupado com o ouro. Ele amou aquela riqueza, o que ele poderia ganhar de Balaque, em nome de Deus. Os falsos mestres, eles têm esta característica: eles estão na igreja para tentarem ganhar o máximo possível de lucro em nome de Deus. Não estão preocupados em pregar o evangelho genuíno, eles não estão preocupados em pregar a sã doutrina, não importa. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 5 a 6. Você vai voltando aí, você vai chegar na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está falando como é que se comporta o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta. Ele diz que, versículo de número 5: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. O apóstolo Paulo disse: eu nunca usei de linguagem de bajulação com ninguém. Eu nunca quis agradar a ninguém, não fui bajulador de ninguém. Você sabe o que é o bajulador? Bajulador é aquele que só fica elogiando, só fica dizendo coisas boas da pessoa. É um bajulador, fica bajulando. Ah, você é bonito, ah, você é inteligente, ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você é aquilo outro. Embora a pessoa não seja, mas fica dizendo. É um bajulador. Ele bajula, ele é um bajulador porque quer chamar a atenção das pessoas para si. É um bajulador porque quer conquistar as pessoas, prender as pessoas. As pessoas se sentem bem. Ah, olha aí, rapaz, fulano me elogia sempre. É um bajulador. Está com segundas intenções, na maioria das vezes, porque fica bajulando, que é para a pessoa ficar preso a ele, preso a ela. E o apóstolo Paulo disse: eu não usei de linguagem de bajulação com nenhum de vocês. Eu não fui nenhum bajulador para querer conquistar vocês com bajulação, não. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. O apóstolo Paulo disse: eu não fui bajulador e nem fui de intuitos gananciosos. Eu não tive ganância, eu não era movido pela ganância.
E nem queria bajular ninguém para alguém me achar que eu era o pastor sensacional, o pastor maravilhoso, o pastor bom. Não, eu não usei de linguagem de bajulação com ninguém. Eu preguei a verdade. Eu falei todos os desígnios de Deus. Eu falei a palavra como ela é. Não foi com palavras de bajulação que eu conquistei vocês. Não foi dizendo, você é cabeça e não cauda. Não foi dizendo isso. Não foi dizendo, você é filho do rei, tem direito de tomar posse da sua herança. Não foi dizendo isso. Não foi dizendo, tome posse porque você tem direito, exija de Deus. Não foi disso. Não foi com essa linguagem de bajulação. Não foi com linguagem, você é um vencedor. Você é o maior. Você é um empresário. Você é aquele que foi criado para vencer. Não aceite derrotas. Não foi com essa linguagem de bajulação. Diz o apóstolo Paulo que não foi com essa linguagem de bajulação que ele pregou o evangelho, que ele falou para a igreja, com essa linguagem que coloca o homem lá em cima e o homem fica todo inflado, fica todo soberbo, fica insuflado, achando que ele é alguma coisa. Não é com essa linguagem bajulatória, não é com essa linguagem de bajulação. Diz o apóstolo Paulo que o verdadeiro pregador prega a palavra, que o verdadeiro servo de Deus prega a palavra, não é com palavras de bajulação. Eu não estive no meio de vós, não foi com nenhuma linguagem de bajulação. Eu não andei bajulando nenhum de vocês. O falso mestre, ele só fala com palavras que a pessoa gosta de ouvir. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz isso. No capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele diz: conjuro-te perante Deus em Cristo, que nos últimos dias, nos últimos tempos, virão muitos, e que, melhor dizendo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, que se recusarão a dar ouvidos à verdade, e cercar-se-ão de falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. A verdade vai ser um comichão, seguindo a sua própria cobiça, querendo ouvir o que lhe agrada, querendo ouvir o que eles gostam de ouvir. O falso mestre, ele fala o que você quer ouvir. O falso mestre, ele fala o que vai agradar aos seus ouvidos. O falso mestre, jamais ele vai falar de pecado, jamais ele vai falar de santidade. O falso mestre, ele vai sempre querer colocar você lá em cima com palavras bajulatórias, com palavras de bajulação. Mas não foi com palavras de bajulação que o apóstolo Paulo pregou o evangelho. O apóstolo Paulo dizia: nós somos pecadores, e deles eu sou o principal. Deles eu sou o principal. O apóstolo Paulo dizia que, miserável homem que sou, ele reconhecia a sua condição. O apóstolo Paulo pregava a verdade. Não era por essas palavras de bajulação, diz o versículo 5, como bem sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso. Ele diz isso, né? O apóstolo Paulo diz: nem foi com intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso, de que eu não bajulei ninguém e nem tinha ganância. Não queria lucrar à custa de vocês, não queria enricar às custas de vocês, não queria só o dinheiro de vocês. Deus sabe que no meu coração não tinha ganância, diz o apóstolo Paulo. Tomo Deus por testemunha, diz o apóstolo Paulo. Deus é testemunha disso, que quando preguei o evangelho, não estava olhando para o bolso de vocês, não estava olhando para quanto vocês ganhavam, não estava olhando se vocês tinham dinheiro ou não. Quando eu preguei o evangelho, estava preocupado com as almas de vocês, para que Deus salvasse as almas de vocês. Quando eu preguei o evangelho, eu não queria saber qual era o seu emprego, se você era de família rica ou era de família pobre. Quando eu preguei o evangelho, diz o apóstolo Paulo, Deus é testemunha disso, de que não foi por ganância,
Não foi pensando que vocês iam dar dízimo e iam dar oferta. Não foi pensando nisso. Embora depois o apóstolo Paulo fale do dízimo e fale da oferta. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, ele vai falar sobre a oferta, fala grandemente sobre a oferta, mas ele diz: mas eu preguei para vocês, não foi pensando na oferta, não foi pensando no dinheiro, não foi por ganância. E Deus é testemunha disso, diz o apóstolo Paulo. O falso mestre, ele olha primeiro para a pessoa, o que é que ela tem, quanto ela tem. O falso mestre está preocupado quanto é que você vai render para ele. Ele está preocupado quanto é que você vai deixar lá no gasofilácio, nos cofres da igreja. O falso mestre está preocupado com isso. Ele não está preocupado em pregar a verdade. Ele não está preocupado com a sã doutrina. Ele não está preocupado em falar do que a palavra de Deus diz para o conforto da tua alma, para a salvação da tua alma. Ele não está preocupado com nada disso. O falso mestre está preocupado apenas com uma coisa: ganância. Por isso Judas diz: e precipitaram-se no erro, e movidos de ganância, precipitaram-se no erro de Balaão. Os falsos mestres hoje são movidos por ganância. É corrente disso, corrente daquilo, sacrifício disso, sacrifício daquilo. Porque são movidos por ganância. Compram redes de televisão, compram jatinhos de milhões e milhões, compram fazendas de milhões e milhões, vendendo água ungida, vendendo suor ungido, vendendo lenço ungido, vassoura ungida, maçã ungida, rosa ungida. E com isso ficam ricos a cada dia, porque o interesse deles não é com a palavra de Deus, não é com a doutrina, não é se a palavra de Deus afirma ou confirma, não. O interesse deles não está na doutrina, não está na palavra de Deus. O interesse deles está na ganância, no dinheiro, na riqueza. Eles querem dinheiro. São falsos mestres que se precipitaram no erro de Balaão, que foi movido por ganância. Hoje tem muitos falsos mestres movidos por ganância, que estão se precipitando no erro de Balaão. Mas a palavra de Deus diz em Judas capítulo 11, ou melhor dizendo, versículo 11: ai deles, que movidos por ganância se precipitaram no erro de Balaão. Então o falso mestre, ele não está preocupado com a sã doutrina, ele está preocupado com a ganância, ele é movido por ganância. Ele está preocupado apenas em enriquecer. A preocupação dele é só uma: ganância, dinheiro. Dinheiro. Eles pereceram, se precipitaram, melhor dizendo, no erro de Balaão. Se você tiver oportunidade, você leia Números capítulo 22 a 24 em casa. Quando você lê Números 22 e 24, você vai dizer: não, esse aqui é um homem de Deus. É um homem de Deus. Não tem nada de errado com esse homem. O homem só faz o que Deus quer, só fala em nome de Deus. Mas nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Tem muita gente se enganando com coisas por aí que parecem ser de Deus, mas que não são de Deus. Muita gente vendo o programa da televisão achando que é de Deus, que não é de Deus. Não é porque fala em nome de Deus, não é porque diz que é de Deus, que é de Deus. E nós só conseguimos descobrir que Balaão não é de Deus porque Josué fala que ele é um adivinho. Em Números mesmo, no capítulo 31, verso 16, vai falar também sobre ele. Nós vemos o apóstolo Pedro dizendo que os falsos mestres são iguais
a Balaão, e se enveredaram por este caminho e amaram mais a sorte da ganância, o prêmio sujo, se vendeu. Vemos Judas dizendo que seguiram pelo caminho de Balaão, movidos de ganância. Eles se enveredaram pelo erro de Balaão. Nós vemos Jesus falando em Apocalipse capítulo 14: eis que tenho contra ti, que em vosso meio tem alguém que pregue a doutrina de Balaão. O próprio Jesus fala contra Balaão. Nós vamos continuar nesse sermão no próximo domingo, porque temos ainda a ceia do Senhor. Iremos continuar ainda falando sobre esses caminhos que levam ao caos, e dentro desses caminhos que levam ao caos, levam à perdição, tem o caminho de Caim, tem o caminho de Balaão. Balaão, movido por ganância, se precipitaram, ou se enveredaram no erro de Balaão. Vamos continuar falando sobre o erro de Balaão no próximo domingo. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos ajude para fugirmos desses falsos profetas, falsos mestres, que o único intuito deles é dinheiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos para a ceia.